Olá, eu sou Ramires e seja bem-vindo ao CoinEx Weekly, sua central de notícia do mundo descentralizado. E hoje teremos os comentários de Slupko. Fala pessoal! E também os comentários de Henrido. Será que a gente vai falar da SEC hoje? Fica aí, vamos descobrir, hein? E a primeira notícia de hoje: Arbitrum distribui seus tokens e anuncia o lançamento do ecossistema DAO. A plataforma de escalonamento de contratos inteligentes Arbitrum anunciou a distribuição de seu token ARB para todos os participantes da rede. O ARB é o token nativo da Arbitrum e é usado para pagar taxas de transações na rede. Com o lançamento da distribuição, os participantes da rede poderão acessar seus tokens ARB e usá-los para transações na rede. Além disso, a equipe da Arbitrum anunciou o lançamento do ecossistema DAO, uma organização autônoma descentralizada para governar o desenvolvimento da rede e a distribuição dos tokens. O ecossistema DAO será governado pelos detentores do token ARB, que poderão votar em questões importantes como a alocação de recursos e as atualizações da rede. Com o lançamento do ecossistema DAO, a Arbitrum visa tornar a rede mais descentralizada e governada pela comunidade. Henrido, mais uma plataforma sendo lançada no mercado cripto, só que essa traz algo diferente, né? Onde os investidores, né, ou seja, os detentores do token, eles poderão se posicionar para onde realmente vai a questão da governança dos seus ativos. O que você pensa em relação a isso? Bom, a DAO ela é um sistema bem interessante em termos de governança, né? Eu mesmo participo de uma chamada Universidade Libertária e grande parte das decisões lá tomadas são decisões com os mesmos moldes que estão sendo aplicados aqui. Então a comunidade ela vai ver o que achar mais adequado e vai colocando propostas e votando na medida que possui tokens para isso, né? O problema da DAO é que ela pode, dependendo de como é o regimento dela, né? Ela pode acabar levando a pessoas com mais tokens, ter maiores poderes de governança e quem sabe influenciar ainda mais a DAO, né? Teria que ter esse pequeno cuidado aí para às vezes não desviar dos interesses da comunidade. Mas ainda assim é um sistema bem interessante. Isso me recorda uma das notícias que a gente já colocou aqui no CoinEx Weekly, onde, se não me falha a memória, a Cardano ela também operou da mesma maneira e passou pela comunidade uma proposta de redução de taxa, né? Então é uma coisa bem interessante. E o pessoal da comunidade, geralmente não é um pessoal da comunidade que vota e decide baseando em interesses próprios, no sentido de, por exemplo, quanto menor taxa, melhor para mim. Geralmente são pessoas que têm realmente interesse no projeto, entendem que existe um equilíbrio entre custos e tudo mais, e votam considerando isso. Então é uma coisa bem bacana, principalmente para o pessoal que gosta mais de uma empresa aí, organizada de forma horizontal, né? Então nós temos essas experiências aí que têm sido bem positivas. Mas e você, Slup, o que você achou? Então, né, com relação a essa questão, é sempre importante apontar isso que você falou sobre descentralização e horizontalização das relações, né? Mas também a gente deve levar em consideração que é mais importante do que a descentralização é o fundamento do projeto em si. Então, fazer um disclaimer aqui, né, façam suas pesquisas, mesmo que seja uma notícia interessante e de certo modo positiva, é sempre interessante a gente estar vendo os pré-requisitos, né, de um projeto, para ver se ele realmente vale a pena investir dinheiro e tempo, né? Porque muitas vezes quando você inicia num DAO e você escolhe uma rede, acaba sendo muito caro para você mudar depois, se você se arrepender. Então é muito interessante você fazer uma boa pesquisa, ver quais são os seus objetivos com uma DAO e qual a melhor rede para te proporcionar essas decisões, né? E a próxima notícia é: holders de XRP devem ter cautela antes de vender devido ao processo da SEC mais uma vez. Os holders de XRP devem ter cautela antes de vender seus tokens devido ao processo contínuo da SEC contra a Ripple. A SEC alega que a Ripple violou as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos ao vender XRP como um valor mobiliário não registrado. Embora a Ripple tenha negado as acusações, o processo continua em andamento e os holders de XRP podem estar sujeitos a perdas significativas se a Ripple for considerada culpada. Muitas exchanges suspenderam a negociação de XRP até que o processo seja resolvido. O caso tem algumas implicações significativas para o mercado de criptomoedas e pode afetar a maneira como outras criptos são regulamentadas no futuro. Bom,
Bom, Ramírez, a gente já comentou aqui diversas vezes sobre a SEC e também diversas vezes sobre esse processo que a SEC tem contra a Ripple. A gente também já comentou o que a gente acha, mas agora em questões de hipótese, né? O que você considera em termos especulativos? Bom, eu tenho uma visão em relação a XRP, a Ripple, contra a SEC, que a SEC ela vai perder nessa questão, Então, considerando esse lado cenário positivo, mas isso é uma aposta minha, Então, não, isso não é uma dica, para ninguém estar investindo em relação ao que a gente está comentando aqui, Mas uma coisa é factível, Uma vitória dessa em relação a Ripple sobre a SEC faria com que realmente o token ele dispararia, no mercado, Porque muitos investidores estão esperando essa questão, entre a Ripple e a SEC. E a Ripple, mercadologicamente falando, ela é uma dos poucos tokens a quais, ao meu ver, é atrativo em querer fazer trades ao longo do período. Porque ele sempre é um token que sempre tem uma volatilidade não tão alta e não tão baixa, mas que seja, digamos, que traga uma significância na questão do trade. Porque a XRP ela não vem trazendo ao longo do tempo uma tendência só de alta ou uma tendência de queda que é acompanhada relacionada ao mercado. Ela vem ao longo de determinados períodos, de acordo com notícias que são relacionadas à XRP, o mercado ele sempre está se posicionando de forma diferente, o que isso acaba sendo algo diferente relacionado a outras criptomoedas que ficam muito reféns do movimento só do Bitcoin. Então a XRP ela tem esse aspecto comportamental um pouco diferente. É isso que eu posso dizer neste momento. Então, eu vou fazer um papel aqui de contra-argumentar, porque eu enxergo a Ripple justamente como contrário, Não é boa para trade, porque por ser uma moeda que tem um caráter centralizado, a gente consegue observar que tem muita manipulação de preço nesse ativo. E isso não é interessante para traders que usam fundamentos, e tudo mais. É um ativo que, por mais que realmente ele não seja extremamente volátil igual outras altcoins, ele ainda assim tem uma alta volatilidade e ele não tem uma coordenação, não tem muito uma continuidade no movimento do preço. Então ele sobe e desce de maneira imprevisível dentro dos termos técnicos. E isso porque justamente a gente tem muita manipulação de preço, até porque tem esse quesito da centralização. Então, assim, eu não consideraria um bom lugar para se investir, até porque eu mesmo, por experiência própria, vejo que seja um lugar muito arriscado para se colocar o dinheiro. E também tem essas questões de ter um processo com a SEC que aumenta o risco. Lembrando que isso não é uma dica de desinvestimentos, enfim, eu entendo que realmente ser cauteloso referente ao processo da SEC é importante. Mas a lógica é um pouco, na verdade, mais avançada, se for parar pra pensar, Porque o pessoal que pode vir a querer vender a Ripple por conta do processo da SEC é um pessoal que abre justificativa, seguindo o mesmo critério, para outras criptomoedas também terem um sinal de venda, um sinal de queda, porque as outras criptomoedas elas também vão ser afetadas pela decisão da SEC contra a Ripple. Essa decisão já foi comentada várias vezes em vários Connect Weeks, porque ou a gente fala da SEC ou da Ripple, às vezes é os dois ao mesmo tempo. Essa decisão ela gera jurisprudência para os próximos processos. Então, a pessoa que se coloca como, beleza, vamos me livrar desse ativo por conta desse processo, ela também tem que ponderar sobre os outros ativos que também podem ser afetados por conta da jurisprudência criada aí através do processo da SEC. Sim, mas nesse sentido eu também vejo como um outro impeditivo os outros processos que rodam contra qualquer criptomoeda e contra criptomoedas em geral, principalmente pela SEC e outros órgãos reguladores, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, ou seja em qualquer lugar do mundo. Mas eu enxergo como um risco potencial para a Ripple em específico. Por mais que as outras possam ser afetadas, igual na questão da FTX, que teve uma queda brusca no mercado, ninguém perdeu mais do que quem estava investido em FTX, você tem que concordar com isso. Então eu vejo como um risco a mais para aquele ativo, não que não haja risco agregado, que acabe se somando nos outros ativos. Um outro ponto que a matéria vem trazendo aqui é em relação às exchanges tomarem a iniciativa de suspender qualquer negociação em relação a XRP até o caso ser resolvido. Gente,
Como que uma empresa vai impedir de um cliente fazer uma compra ou venda de determinado ativo só porque ela quer se proteger? Ao meu ver, é isso. Isso não é tão certo. Porque o investidor, quando ele vai tomar uma decisão de investir, ele, por si só, deveria estar ciente daquilo que ele está investindo. Então não é a instituição que deve definir qual produto, vou aceitar esse produto na minha prateleira porque tá tudo ok judicialmente. Não, esse daqui tá se resolvendo agora, eu vou esperar. Quando se resolver, eu ponho para vender ou não, porque eu não quero ter uma má fama de ter muita participação no mercado. Então, muitos clientes meus vão ser, digamos, zelados em relação ao caso seja ruim. Olha, se todas as corretoras começarem a tomar decisões de quais tipos de tokens vão ou não ficar ofertando toda vez que a SEC se posicionar contra algum ativo, então, por favor, para de trabalhar nessa área. Não quer correr risco, troca de mercado. O ponto do Ramírez, ele tem um significado da seguinte maneira, né? Imaginemos um investidor que olha um ativo, verifica a pressão de compra e de venda, que é através do order book, né? E entende que existe uma pressão de compra maior, porque não existe ordem de venda sendo executados, né? Eu já passei por isso por um token específico que eu adquiri. Depois, para vender, existe um limite de venda. E isso afeta artificialmente o preço. Isso distorce a visão do investidor, né? Sobre o comentário do Slup, eu acho que eu me expressei mal, né? Eu não quis dizer que não deve ser uma preocupação. Deve ser uma preocupação, sim. Mas deve se ter em mente também, através do critério de ser prejudicial, né? Que outros ativos também podem, que foi o que comentou, né? Que outros ativos também podem se prejudicar. Bom, e a próxima notícia é: o preço da Cardano pode estar estimulando grandes atividades de investidores. O preço do token ADA da Cardano tem sido um dos mais fortes do mercado nos últimos meses e pode estar estimulando grandes atividades de investidores. O volume de negociação da ADA subiu mais de 600% desde o início do ano e atingiu uma alta histórica em maio. Os analistas apontam que o preço da ADA está se aproximando em uma zona-chave de resistência, o que pode levar a uma grande alta se o token conseguir quebrar essa resistência. Além disso, a Cardano tem sido elogiada por sua abordagem sustentável e de baixo impacto ambiental, o que pode atrair investidores que buscam projetos éticos e responsáveis. A Cardano também está trabalhando em várias iniciativas de desenvolvimento, incluindo a atualização do Alonso, que permitirá contratos inteligentes em sua rede. Pois é, Slupko, a ADA novamente ganhando destaque, principalmente no nosso programa, ela geralmente é citada, né? Claro que aqui a gente não tem moeda de estimação e também a gente não faz dica, não dá dica de investimento, mas queria saber a sua opinião sobre essa posição da ADA, principalmente um comparativo com os outros criptoativos e tudo mais. Então, eu acho que a Cardano ela sempre teve um potencial, né? Acredito que se ela entregar, eu sempre falo disso, né? A gente tem que levar em consideração o fundamento e as perspectivas que aquela moeda tem. E eu acredito que a Cardano tem um potencial muito bom para voltar para a alta histórica lá de novembro de 2021. Mas é aquela coisa, não tem como a gente saber quando isso vai acontecer, se vai acontecer, se as entregas vão ser funcionais, se o projeto vai se desenvolver bem, se o mercado vai aceitar bem as alterações. Essas questões também de energia sustentável a gente já comentou aqui que não é lá um bom argumento, né, para se defender uma cripto, apesar que existe uma parcela de investidores que considera bastante isso, né, e se a gente levar em consideração o ponto que a gente está, eu acho que é um ponto interessante para estar se adquirindo cada vez mais de qualquer moeda assim, que tenha um bom fundamento. Porque a gente ainda não está num ponto de pico, né? A gente está ali no meio termo. Claro que a gente pode voltar a cair a qualquer momento, mas me parece para um holder, né, que usa a estratégia de holding, me parece interessante um momento para estar se adquirindo qualquer cripto. Apesar que a gente está em um momento de volatilidade, principalmente no dia de hoje, né, dia 26 de abril. Uma das jogadas que foi, digamos, importante ali na questão da movimentação de investidores em relação à ADA foi do projeto de um ativo digital relacionado à RJV, né, que é relacionado à tecnologia, se eu não me engano, de inteligência artificial. Então, esses últimos períodos, todos os tokens, né, que tiveram algum pezinho relacionado às inteligências artificiais tiveram um salto, né? Não só a ADA, como alguns outros tokens, né? E foi noticiado em vários sites por aí, né? Isso daí foi algo que impactou muito nesse último mês. E a ADA, né, como ela estava envolvida nisso, né, ela teve esse prospecto né, no mercado, e por isso que o volume vem, né, aumentando
ao longo do período, como foi noticiado, né, essas transações, e se tu pegar o aparato histórico da ADA desde o começo do ano, ela trouxe uma tendência de alta muito grande. Ela teve realmente um aumento excepcional, que poucas criptomoedas, após um cenário, digamos, negativo que a gente teve ano passado, com tantas notícias, tantos choques especulativos, né, notícias ruins relacionadas a exchanges ou determinadas criptomoedas devido à má gestão, né, de pessoas como ali do projeto da Luna, né? E aí depois finalizamos o ano com a FTX, que agora provavelmente talvez ela comece a se encaminhar com esse novo administrador-chefe que foi recém-contratado, na qual a gente já noticiou. Então a ADA, ela, né, voltando aqui, ela tem esse dinamismo, né, diferente, o que acaba atraindo bastante investidores, né? Então o negócio da ADA agora para os investidores, né, ficar focando ali nas notícias que estão circulando em relação a ela, né, dos novos projetos dela e das atualizações, né? A questão fundamental, como o Slupco sempre trata nisso, é realmente importante quando se fala da ADA. Bom, galera, é isso. O Coinex Weekly vai ficando por aqui e não se esqueça de deixar um like e se inscrever e comentar o que você mais gostou. Eu sou o Ramires. E eu sou o Slupco, praxeologista. E eu sou o Endo e até mais.